a responder o quão confiáveis são os testes de laboratório, né? Porque quando você recebe seus testes de laboratório, diz, meu amigo, você está com 200 miligramas de colesterol. Quanto verdadeiro é aquilo ali? Margem de erro? Tem. Toda medida tem um erro. Quantos por cento de erro ali? Para mais e para menos. Então, todos os exames quantitativos têm necessariamente o erro, certo? Então, já falamos aqui sobre a questão da amostragem. População é o conjunto, né? Todo o universo que você está avaliando. Você não vai fazer um exame de sangue de toda a população. Se você quiser ter uma ideia assim do grau de obesidade, o grau de colesterol na população, você vai coletar, vai pegar amostras, vai amostrar essa população para fazer os exames clínicos aqui na população, ou como se você tivesse uma quantidade de droga aqui, né? Cocaína, benzocaína, ou melhor dizendo, cocaína, crack, erva, maconha, êxtase e tudo mais. Você vai ter que separar, estratificar para poder fazer uma análise. Enfim, nas provas de concurso, geralmente, esses dados, essas informações das análises, elas são arrumadas, né? São apresentadas de duas formas, de forma discreta e contínua. A diferença é a seguinte, discreto quer dizer assim, isso é pontual. Eu fiz análise em triplicata, então eu fiz 3 análises, determinado exame, é discreto. Quando você faz uma análise contínua, e isso praticamente contínuo não aparece em prova de concurso, pelo menos nesse caso aqui, creio que não vai aparecer, é quando você faz muitas análises e você separa faixas de amostragens. Uma população de 8 a 24 anos de idade tem tal resultado de tipo de sangue, vamos supor. De 25 a 30 tem outra, né? Então, quando você trabalha com faixas de amostragem, você trabalha nessa faixa de dados contínuos. Esse exemplo de dados contínuos aqui é feito, tá vendo como é apresentada a tabela? Faixas. Aqui no caso ele está calibrando uma pipeta de 10 ml. Então ele faz várias medidas, vamos supor que ele faça 100 medidas. 3%, 3 medidas deram nessa faixa aqui, 7 medidas deram nessa faixa aqui, percebe? Então ele vai fazendo aqui e vendo em que faixa aquelas medidas, né? Condensa mais, né? A pessoa, se ele fazer uma tabela de 100 medidas é difícil, né? Então ele condensa fazendo faixas, intervalos, né? Mas é menos usual em concurso. É que daí que vem aquela curva de Gauss, né? Ele faz aquele gráfico de barras, né? Tem um nome específico, de frequência, né? E você obtém aquela curva normal, essa distribuição normal dos dados estatísticos que pode ser ter essa tendência central, pode ter uma tendência mais para a direita, mais para a esquerda, depender da distribuição dos dados. Mas aquela curva de dados vem dessa distribuição. Essa curva aqui. Caiu uma questão, por isso que eu estou colocando essa curva de Gauss. É até fácil de você interpretar, não tem assim, dificuldade. Aqui você, no valor verdadeiro, você faça uma medida lá para você identificar uma concentração, por exemplo, de contaminação de chumbo no sangue de uma pessoa, tal. Aí você vai encontrar lá. Não. Você não... Tem uma questão muito legal, que tem um exemplo muito bacana, da Polícia Federal. Mais na frente a gente vai ver. Mas você tem um valor real de uma concentração de que deva ter num determinado material, uma concentração teórica, né? E a distância entre o valor real e o valor que você mediu lhe dá a imprecisão da sua medida, né? Dá a imprecisão da sua medida. Vou mostrar esse gráfico aqui para vocês, que vão ficar muito mais fácil de entender, mais na frente do que eu esperava. Aquelas informações precedentes, que até eu passei rapidamente, porque elas dão bases de noções estatísticas. O que a gente realmente acredita que vai cair é a parte de erro, estatístico de erro, certo? Até é bom que a gente se adiante, que eu quero garantir o que vai cair no concurso. Como a gente tinha mostrado para você, tenha essa certeza. A única certeza que você pode ter na química analítica é que você vai errar, certo? Você tem que aprender a conviver com esse erro. Para você conviver com esse erro, você vai, primeiro, identificar da onde é que ele veio, certo? Você vai identificar quem é ele. Eu gostei dessa frase aí, né? Bem legal. É humano. Então, essa certeza você tem que ter. Então, para você, primeiramente, entender um erro numa análise, você tem que saber identificar. Existem 2 fontes mais comuns de erro. Existe uma terceira fonte menos comum, mas a gente vai falar. E é mais fácil ainda de você identificar.
Existe a fonte sistemática. Imagine o seguinte: sistemática é o sistema que você está analisando. Imagine o computador, que é o hardware. Imagine o sistema operacional, que é o software. Imagine o ser humano, que é o operador. Então, o erro sistemático, ele vem justamente ou do hardware, ou do software, ou do operador. Tá? Então, o hardware está com problema, é erro sistemático. O software está com problema, é erro sistemático. O operador operou mal, é erro sistemático. Tá? Esse é um tipo de erro que é identificável, você pode determinar ele, né? Você pode determinar, verificar que o software está com algum problema, o hardware está com algum problema. E esse tipo de erro, ele se repete também, né? Se você não corrigiu ele, ele vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E ele afeta a exatidão. Eu preciso que você tenha primeiramente uma ideia de que é exatidão e precisão. Certo? Vocês sabem o que é exatidão e precisão? Vamos lembrá-los. Eu vou passar esse slide aqui e vou voltar para ele. Olha esse alvo aqui. Olha como é fácil você entender isso. O que você está analisando, imagine que isso aqui, ó, essas bolinhas amarelas, sejam resultados de análise. Você está analisando lá o seu teor de etanol no sangue. E você fez 6 experimentos para você repetiu 6 vezes aquela análise daquele sangue lá, tá? Aquele sangue ali tem um etanol, uma quantidade de etanol que você está analisando e os seus resultados podem não ser exatos. Vamos supor que exista um valor que seja lá verdadeiro, exato, mas o seu instrumento tem um vício, o seu instrumento tem um problema, de forma que você não vai conseguir exatamente obter aquele valor verdadeiro que estaria ali de etanol. Então, esses erros que vêm do sistema, que vêm do hardware, que vêm do sistema operacional, que vêm do operador, eles vão afetar a exatidão. Eles vão ter uma distância entre o valor verdadeiro, vão distanciar você do valor verdadeiro para o seu valor médio que você está medindo aqui. Tá? Essa é a noção que eu quero que vocês enxerguem, visualizem isso. Se você vier uma pergunta na prova em relação a erro sistemático, imagine esse alvo aqui afetando a exatidão, admitindo que o centro desse alvo seja o valor exato, seja o valor verdadeiro, certo? Então, uma medida que é exata é uma medida que se aproxima do valor verdadeiro. Uma medida que não é exata é uma medida que se distancia do valor verdadeiro. Uma medida que é precisa é uma medida que você consegue repetir ela várias vezes próximas uma das outras. Essa é uma medição precisa, porque os resultados foram próximos um dos outros. Mas é exato? Não é exato, porque ela foi distante do valor verdadeiro. Então a noção de precisão e exatidão é uma noção muito fácil de você entender. Não é muito difícil não, muito fácil. E o erro sistemático, aquele erro que vem do software, do operador e do hardware, afeta-se a exatidão. Aquele erro aleatório, estou mostrando visualmente para você ter uma imagem, para você... Eu não sei você, eu gosto muito de trabalhar com imagem. Eu sou uma pessoa que a imagem me fala muita coisa. Mas é claro que quando você for ver números, você vai ter que ter uma noção um pouco... Tem uma questão da Polícia Federal que ele coloca números. Mas você vê que mesmo com números, com essa imagem, você consegue correlacionar mais rápido. Agora, os erros, que ele tem questão que pergunta, sabe, gente, o que é erro sistemático, o que é erro aleatório. Por isso que tem uma questão que ele pergunta isso aqui. Então, o erro aleatório já é um erro indeterminado, você não consegue identificar a fonte dele, é um erro randômico e ele afeta a precisão. Eu preciso dizer para vocês o que são esses erros, mas agora eu só quero que vocês entendam isso aqui. O que é um erro sistemático? Falei para vocês, fazem com que as medidas feitas sejam consistentemente acima ou abaixo do valor real. Prejudica a exatidão da medida. Quais são as causas? Esses erros podem ser eliminados ou podem ser compensados. Quais são as causas? Método de medição. O que é isso? O software. Paralaxe. Sabe o que é erro de paralaxe? De leitura? Isso aqui é o operador. Efeitos ambientais em cima do hardware, né? Simplificação do modelo teórico utilizado é o software, né? Então, você pensando assim, que em termos de um computador, você identifica, esse é um erro sistemático. Sistemático é determinado. Sistemático começa com vogal, determinado começa com vogal. Sistemático determinado. Aleatório sistemático começa com consoante,
determinado começa com consoante. Sistemático, determinado. O outro erro aleatório e indeterminado. Os dois começam com vogal. O outro aleatório é um erro imprevisível, causado por vibrações. De repente, você está fazendo a medida e tem um caminhão que passa, equipamento sensível à vibração. Naquele momento ali, meu amigo, você perceber que aquilo ali ocorreu, como é que você vai determinar? Aquilo é difícil. Instabilidade interna, atritos, folgas, os equipamentos possuem, aos poucos vão tendo desgastes internos. É difícil você identificar isso, né? Erros aleatórios, que podem acontecer aleatoriamente, eles afetam a precisão. Eu gravei assim, ó, sistemático, determinado, afeta exatidão. Duas consoantes e uma vogal. Outro erro aleatório, indeterminado, afeta a precisão. Duas vogais e uma consoante. Mas cada um vai gravar de um jeito, né? Eu gravei assim. E o terceiro tipo de erro, mas menos frequente, eu digo assim, pode acontecer, é quando você faz, vamos supor, você fez aqui 6 medidas, todas as 6 medidas estão próximas umas das outras, são valores que têm uma boa precisão, aí você resolve fazer uma 7ª medida. No que você faz a 7ª medida, olha o valor completamente diferente aqui. Então, quando esse tipo de valor aparece, você deve inclusive desprezar ele, porque isso aqui é classificado como um erro grosseiro, né? Você deve desprezar ele, esquecer isso aqui. Você não deve nem considerar esse erro para você calcular, por exemplo, o desvio padrão. Como é que eu vou calcular um desvio padrão com um erro com um valor tão discrepante do outro grupo de medidas que eu fiz aqui, né? Esse valor está muito discrepante, então é um erro grosseiro. Nesse caso, recomenda-se a desprezar esse valor. Vamos ver uma questão. Deixa eu ver se tem uma questão teórica. Tem uma questão teórica aí sobre erro. Onde é que está essa página, Débora? Uma questão sobre erro sistemático, aleatório. Acho que são questão de cálculo. Ela é teórica. Tem uma que fala sobre erro sistemático, erro aleatório. Talvez eu tenha passado aqui com rapidez. Quando eu passei ali com rapidez, aqui essas questões. Deixa eu ver se foi aqui. Quer saber de coisa? Ó, para que você tenha uma ideia seguinte, ó. Mostrar só isso para você ter saber interpretar melhor a coisa. Ó, só uma coisinha aqui. Existem umas fórmulas. O desvio padrão é super importante. Mas assim, olha, as medidas, elas podem ser de dois tipos. Medidas de posição. Você pode classificar as medidas de dois tipos. Assim, medidas de posição e medidas de dispersão. Por que as de dispersão estão em vermelho? Porque são as que vão cair no seu concurso. Medidas de posição são aquelas medidas que dão uma tendência. Tem uma de tendência central, tem uma tendência de separação, né? As medidas de tendência central, média, mediana, moda, isso não vai cair no seu concurso, mas elas estão, as fórmulas de você calcular a média, né? Média da população, média da amostragem, mediana, moda, estão aqui. Separatriz não vai cair, né? Mas as que são mais importantes para você são essas medidas de dispersão, que é onde o perito criminal precisa se posicionar no laudo pericial. Ele precisa dizer que aquela medida vale X, mas mais ou menos tanto. Porque você tem que ter uma ideia da sua imprecisão, o desvio padrão da sua medida. Então, se eu tenho assim, olha, eu encontrei 0,6 gramas por litro de sangue, ou 0,6 gramas de litro de sangue. Puxa, mas 0,6 mais ou menos quanto? Na época parece que tinha um valor específico, agora não estou lembrado quanto era, mas tinha um valor que era na alcoolemia, no exame de sangue, que era considerado um valor né, a pessoa estava embriagada. E me lembro de um laudo que saiu exatamente em cima do limite. Né? Aí o laudo lá, 6 miligramas por litro, exatamente, o limite era ali, ó, 6. Esse laudo foi contestado. O advogado contestou, mas e o erro do seu equipamento? Tem um erro? Tem. Aí tem que calcular um erro. Então é 6 mais ou menos 0,1. Se é mais ou menos 0,1, poderia ser menos. Se poderia ser o menos, ele não é culpado. Então, na dúvida, indúbio pro réu. Né? Aqui no Brasil vale isso, indúbio pro réu. Na dúvida, nos Estados Unidos não. Não tem dúvida não. Na dúvida você está errado. Lá é assim. Aqui não. Aqui na dúvida você está inocentado. Né? Isso é direitos humanos. Então,
Esses dados de dispersão servem para você mostrar quanto você está errando ali, como é o erro das suas medidas, certo? Então aqui você vai, são moda, mediana, como você calcular a mediana, né? Não cai nisso aí, mas se você quiser dar uma olhada, lembrar as fórmulas, elas estão aí. As medidas de dispersão, sim. O desvio padrão, sim, o desvio padrão é importante. E o que eu quero que você preste atenção é o seguinte: o desvio padrão é importante. Como é que você calcula o desvio padrão? É o quê? É uma medida de dispersão em relação à média. Então, quando você vai calcular o desvio padrão, você tem que se perguntar: eu vou calcular o desvio padrão da população ou da amostra? Porque muda a fórmula, muda o denominador. Então tenha cuidado. Normalmente, você vai lidar com isso aqui, ó, com amostra. Concurso, você vai lidar com amostra. O meu laboratório, eu não lido com amostra. Eu não lido com população. Eu faço análise duplicata, triplicata, poucas repetições. E você calcula o desvio padrão, é muito fácil. Eu até sugiro que vocês, para você calcular a nota do seu concurso, você vai usar desvio padrão. Quem quiser depois eu mostro como se calcula a nota do concurso, tal, que eu fiz uma simulação para isso. Eu dei um exemplo aqui para você fazer um cálculo de desvio padrão de uma população. Eu botei um exemplo até mais complexo, né? Para que você saiba medir o desvio padrão. Mas é muito simples, você pega... você primeiro tem que calcular a sua média, né? Aqui é média, viu, gente? Aqui é média. Bote um tracinho aqui. O tracinho significa que é médio, valor médio. Você vai calcular a média do seu conjunto de... Como é que você calcula a média aqui? Aqui você vai calcular, aqui no caso é uma média ponderada, porque você tem frequência, né? Você tem frequência, vai multiplicar 1 por 10, 3 por 20, 5 por 40, 7 por 20, 9 por 10, somar tudo, dividir por 100. Aí você vai obter o valor aqui que é 5, é uma média ponderada, né? Aí como é que você vai calcular o desvio padrão? Pelos desvios individuais de cada medida em relação à sua média. Então, você vai pegar o desvio da sua medida 1, subtrair da média. Vai pegar a sua medida 2, subtrair da média. A sua medida 3, sua medida 4, sua medida 5, subtrair da média. Esses desvios em relação à média, quando elevados ao quadrado, porque quando você eleva o quadrado, você potencializa ele mais ainda, e depois multiplicado pela frequência, que aqui no caso, porque são dados contínuos. Porque se forem dados discretos, como deve cair na sua prova, se cair alguma coisa sem dado discreto, você não precisa nem multiplicar pela frequência, né? Um dado, uma informação mais complexa. Se for somente o dado discreto, bastaria você somar aqui, que daria 40, né? Seria a somatória dos desvios ao quadrado, né? No caso, eu botei esse exemplo, mais uma vez, de dados contínuos para ficar um pouco mais completo. Aí, o que é que você faz? Somatória desses desvios ao quadrado, que no caso ali deu 40, né? Se fosse dados discretos, e no caso aqui deu 480, porque são dados contínuos, dividido por N, você vai obter um valor de desvio padrão de 12. Imagine, me dê Agora, se fosse dados discretos, calculem comigo aqui, se fosse dados discretos, se fosse amostra, se fosse, em vez de populacional, se fosse amostral, se fossem dados discretos, não tem frequência, não teria frequência, certo? Média continua sendo 5, não sei, continua sendo 5, vamos aí 9, 16, 20. Você faria o quê? A mesma coisa, a diferença das suas medidas pela sua média. Menos 4, mais 2, menos 2, 2, né? Ok. E você teria o quadrado seus desvios. E daria o quê? Somatória 40, né? Aqui não existiria porque são dados amostrais agora. Estou falando agora um exemplo de amostra. Em vez de populacional, amostral. E dados discretos. Como é que você calcularia o desvio padrão aqui? Mesma coisa, somatória, né, dos desvios quadrados dos desvios de cada medida elevado ao quadrado, que daria quanto? 40, não é isso? Isso. Não esquecer que aqui é menos 1, aqui daria 40, menos 1 que? Quantas medidas foram? Quantas medidas você fez? 5. 5 menos 1, 4, exatamente. Raiz quadrada de 10. Você teria o quê? Quanto é raiz quadrada de 10? Tem uma calculadora aí? Não, 3, alguma coisa, né? 3, 3, 9. Não é isso? Já está aqui ao quadrado, né? Aqui ao quadrado. Aí seria assim, como seria seu desvio padrão? Como é que você representaria esse resultado? Seria assim, você vai pegar a sua média, médio, mais ou menos o desvio quadrado. Aí como é que você teria o resultado no seu laudo pericial? Você vai dizer que foi 5, mais ou menos, 3
e alguma coisa. Está muito grande, né? Que foi um exemplo aqui aleatório. Mas o seu desvio está muito grande em relação à sua medida, né? Muito grande. Então, alguma coisa você deve repetir esses exames, porque não ficou bom. O exame, né? Está muito grande. Mas percebeu a utilidade do desvio padrão? Você dá uma margem de erro ali na sua medida. E o cálculo é simples, não é complicado. Eu botei o exemplo populacional para complicar mais um pouquinho. Graficamente falando, o desvio o desvio padrão ele é assim, ele está aqui ó, nessa região, menos sigma. Sigma é o símbolo do desvio padrão, né? Desvio padrão amostral, porque se fosse desvio padrão populacional seria o S. Mas isso, se você dividisse naquele exemplo que nós demos, foi que 5, mais ou menos 3, e quanto? 3 e quanto, gente? 3 né? Sei lá. Aí como é que você calcularia essa margem de confiança aqui? Como é que você calcularia isso? Pegue o 3, pega esse valor aqui, ó, divida por 5 e multiplique por 100. Dá quanto? Alguém tem a calculadorazinha aí? Para você ver como está muito grande, né? 66%. 66% seria a sua... Você vai entender melhor quando nós fizermos um exercício aqui, que você vai entender melhor. Vai entender melhor. Variância é o desvio quadrado. O desvio quadrado é o desvio padrão elevado ao quadrado, a variância, né? Estatística não é uma disciplina difícil, não. Precisa de tempo para você trabalhar ela. Ela sendo bem dada, olha, eu assisti uma aula de estatística de um professor chamado Mandini. Ele é um professor de concurso. Uma das melhores aulas que eu já tive na minha vida. Porque quando a pessoa entende, sabe passar, você abre as portas da sua mente. Você entende, você vê a aplicação prática, a utilidade disso. Quem quiser, procure. É um senhor aposentado, exército. A aula dele é excelente, excelente, excelente. Agora ele só trata disso, então dá para ele explicar com mais tranquilidade. A gente tem um universo de coisas pela frente e a forma mais prática, talvez, aqui da gente entender seria aplicar uma questão. Eu não vou aplicar uma questão que eu acho bastante... Mas assim, ó, lembre também que existe um intervalo de confiança, viu? Lembre também desse cara aqui, ó, intervalo de confiança. Lembre desse cara aí. Ó, essa aqui é uma questão boa, provável de cair, por exemplo, na sua prova. A questão para perito do Piauí. Assim, olha, vamos olhar o texto dela. Utilizando a metodologia de volumetria de complexação, eu acho que foi para químico, então... releve algumas expressões assim, um pouco mais técnicas. Foi feita a análise do leite e determinada a quantidade de cálcio presente no mesmo. Então você tem leite e você está determinando cálcio no leite. Os resultados obtidos em 100 ml de leite foram os seguintes. Aí você tem uma tabela que está apresentada no próximo slide. O leite trazia na embalagem um valor de 134 miligramas de cálcio a cada 100 ml de leite. A partir destes dados, calcule o erro absoluto, o erro relativo e o desvio médio para a determinação em triplicata. Legal eu ter falado de triplicata aqui, porque você já sabe o que é. O cara repetiu 3 vezes a mesma análise, né? E assinale a alternativa que apresente, respectivamente, esses valores. Então, vamos aprender a calcular o erro absoluto, o erro relativo e o desvio médio. Eu acho que se você sair daqui com esse conceito, você ganhou o dia. Se você conseguir interpretar, porque talvez não dê tempo da gente resolver outras questões, mas estão resolvidas aí na prova, né? Aí no slide. Vocês vão olhar nessas questões no slide, vocês vão ver que você é capaz de resolver. Mas veja essa questão como ela, ao mesmo tempo, é simples e bem didática, né? Ensina a gente algumas coisas. Então, na embalagem dizia quanto, gente? 134, não é isso? Então, na embalagem dizia 134 miligramas a cada 100 ml de leite, não é isso? 100 ml de leite. Então, esse é o nosso valor verdadeiro. Lembra do alvo? Esse aqui é o valor real, verdadeiro, que você acredita que seja lá o verdadeiro, que está na embalagem. É o centro do nosso alvo. E aqui foram medidas feitas em triplicata, portanto, ele tem 3 medidas de análise de cálcio. Observando aqui, você me diz que essas medidas são precisas, são em relação ao valor exato, ou são exatas? São precisas, mas não são exatas. São precisas porque elas são próximas uma da outra. Aqui, ó. 128, 129, 127, é tudo próximo, é precisa. Tá?
Mas ela é exata? Não, porque o valor exato é 134, então está distante. Então, primeira noção já é boa essa aqui, se você já enxergar isso. Então, ele quer o erro relativo, o erro absoluto e o desvio padrão, né? Então, o que é o erro? Eu prefiro até primeiro calcular o erro absoluto, vendo o erro relativo. Depois você calcula o erro relativo, melhor. Então, o erro absoluto é você pegar cada medida e dar a diferença em relação ao valor verdadeiro, dividindo pelo número de medidas. No caso, são 3 medidas. Então, você vai pegar cada medida daquela ali, 129, tanto, menos 134. Somar todas aquelas, vai dar uma tabelinha aqui, né? 128, eu ordenei, na verdade não ordenei, 128, 129, 127, menos o valor verdadeiro. A somatória dessas diferenças aqui em módulo, certo? Em módulo, vai lhe dar, dividido pelo número de medidas, vai lhe dar o valor verdadeiro, ou melhor, o erro absoluto. Então, o cálculo do erro absoluto é um cálculo simples, não é difícil. Xi é a sua medida. Não, x é a sua medida. E a média, aqui não entra a média. Aqui é o módulo. Aqui é o módulo. Por que o módulo? Porque você pode ter valores abaixo ou acima, ter valores negativos ou positivos. E aí o importante é você saber que o que é módulo, tudo vai virar positivo. Né? Não importa que venha com valor negativo. Está no módulo, é tudo positivo. Então, quando você for usar esse valor aqui na fórmula, todo ele tem que ser positivo. Todos eles têm que ser valores positivos, porque estão em módulo, mesmo que tenha resultados negativos. Eu poderia ter aqui 138, e aí você vai 138 menos 134, vai dar 4, vai dar um número positivo. Como você poderia ter valores abaixo de 134, como forem que suas medidas, e quando você faz a diferença entre a sua medida e o valor verdadeiro, dá valores negativos. Quando você trabalhar com erro, você trabalha tudo em módulo. Não, eu considerei que aquelas 3 análises ali foram a triplicata que ele fez. Essas 3 aqui. Teriam que ter 4 resultados aqui. Agora, o erro relativo, você utiliza o erro absoluto. O erro absoluto, você tem as 3 medidas, você já tem o erro absoluto que é 5,4, e divide pelo valor verdadeiro. Então, quantos por cento aquele erro absoluto está impactando em relação ao seu valor verdadeiro? 5,4 por 134 vezes 100 é 4%. O desvio médio, que não é o desvio padrão, você vai fazer o mesmo desvio agora, como se fosse o erro em relação à média. Você não vai mais fazer em relação ao valor verdadeiro. Então, erro absoluto, erro relativo, você faz as diferenças das suas medidas em relação ao valor verdadeiro. Mas quando ele pede para o seu desvio médio, que seria mais ou menos o erro médio, você vai fazer a diferença agora em relação à média e não mais ao valor verdadeiro. Você vai pegar cada medida e vai fazer a diferença em relação à média. Quando você vai fazer a relação à média aqui, você vai somar isso tudo e dividir por 3. Quando você soma isso tudo e dividir por 3, sua média vai ser 128,6. É a média, 128 é a média. XM aqui, ó, XM de médio. Você pode representar a média como X barra ou como XM. As duas representações de média. Então você faz a diferença em relação à média. Sempre lembrar que quando você for calcular o desvio, você bota tudo em módulo. Então, quando você vai somar isso aqui, vai dar 1,6. Porque tudo tem que estar em módulo, né? Como está na fórmula ali, em módulo. 1,6 dividido por 3 lhe dá o valor. Não, mas é 1,6 dividido por 3, dá quanto? 0,53. Então, a resposta ali qual foi? Né? Então, vamos lá. Erro absoluto. Primeiro absoluto. 5,4 miligramas. A unidade tem que ser miligramas, né? Claro. O relativo, você está fazendo um percentual. Então, só aqui você já resolvia isso, né? O que ele pergunta? Ele pergunta calculei o erro absoluto, o relativo e desvio médio. Aqui eu já eliminava essa questão, né? Porque o erro absoluto não pode ser em percentual. Já eliminava essa questão. Então, mesmo você saber assim, o conteúdo, você pode pôr em relativo, tem a ver com percentual. Absoluto, um número, né? Você já pode dar uma chutada assim. Você já pode dar uma chutada. Então, a letra D. Ok? Não dá tempo para resolver mais um. Beleza. Infelizmente está um pouco corrida essa parte final, porque é um assunto que demandaria, gente, uma semana aí de aula, né? Então, eu escolhi algumas questões e eu resolvi essas questões aí para vocês, justamente como uma espécie de bônus, sabendo que se não desse tempo, pelo menos você tem questões resolvidas e vocês podem olhar esse material aí, essas questões resolvidas, elas não se encontram em lugar nenhum na internet, você não tem isso aí. Na internet você vai achar
Então, se aproveita aí, dá uma olhada nisso com carinho, né? Vamos ver se a gente dá uma olhada nessa questão aqui, olha. Porque nós vimos aqui, então, uma questão das medidas de dispersão, que é importante você saber calcular erro, como nós vimos a diferença ali, lembra de botar um módulo, erro em relação ao valor verdadeiro e erro em relação à média. Que ele bota também o nome erro e muitas vezes ele bota desvio, viu, gente? O nome desvio e o nome erro praticamente significa a mesma coisa, né? Então você pode ter o desvio em relação ao valor verdadeiro, ou então o erro em relação ao valor verdadeiro, desvio em relação à média, erro em relação à média. Mas é importante você entender um pouco mais sobre intervalo de confiança e desvio padrão. Tomara que isso aqui tenha essa questão. Isso é uma questão de perito criminal federal, então ela já tem um rebuscamento um pouco mais sofisticado, essa questão. Ele está tratando aqui de valores que foram analisados para duas amostras de álcool combustível, 1 e 2. Tem um método, né, da NBR para você fazer a determinação desse álcool, do teor de álcool e o grau de hidratação pela medida da massa específica. Para um nível de confiança de 95%, e aí você tem que lembrar que o nível de confiança é aquele, lembra da curva de Gauss, que você tem o desvio padrão menos sigma mais sigma apresentando desvio padrão, que seu nível de confiança, também chamado de intervalo de confiança, é essa área aqui, que representa 95% do seu valor. Então, você tem 95% de probabilidade de encontrar o valor dentro dessa faixa aqui, né? Seu nível de confiança. Então, a amostra 1 apresentou o resultado, estou ficando um pouco rouco, de 810,6 mais ou menos 0,8. Aqui você já começa a ver a utilização do desvio padrão, a sigma, né? Mais ou menos. De densidade, né? Quilos, massa por volume, né? Densidade, ou massa específica. E a amostra 2 apresentou valor de 809,8, mais ou menos 0,8, né? O 0,8 é igual o desvio, né? O desvio padrão. As análises foram feitas em triplicata. De acordo com a norma pertinente, a especificação para o álcool combustível, álcool etílico hidratado combustível, prevê a faixa de aceitação entre 807,6 a 811. Então, isso aqui são dados de densidade. São dados de densidade. Ele foi lá, usou um decímetro no álcool, botou álcool na proveta, né? Bota um decímetro, o decímetro vai afundar em função da densidade. Essa densidade tem a ver com a quantidade de álcool que está ali naquela álcool e água, né? Que está ali naquela amostra de combustível. E aí ele vai analisar, né? Se tiver a densidade muito alta, quem é mais denso, a água ou o etanol? A água é mais densa. A densidade do etanol, você botar etanol e água, quem vai ficar em cima? O outro vai se misturar porque ambos são miscíveis. São miscíveis, né? Eles têm ponte de hidrogênio, né? Então misturam mais. Mas se fossem miscíveis, seria o álcool que ficaria em cima. Seria o álcool. Tem densidade 0,8 por aí, né? A água 1, né? Então a água é mais pesada. Então, quando você analisa, pega o álcool combustível lá no posto, você pega lá, bota o decímetro, pô, se a minha densidade estiver muito alta, a faixa de aceitação é essa aqui, ó, 807 a 811. Se eu boto lá da 900, eu suspeito que o cara colocou água ali, entendeu? É uma suspeita que o cara adulterou aquele álcool combustível, porque o álcool combustível tem o quê? 4% de água, mais ou menos, né? 96% de álcool, 4% de água. Se o cara botar mais água, o cara pode botar água lá e adulterar. Eu vejo pela densidade. Então, é uma forma de analisar a adulteração de combustível, que já é até um pouco do assunto que a gente trata, né? Análise de combustível. Com base na tabela acima e nos dados conhecidos, fornecidos, e considerando que julgue os itens que se seguem. Aqui, se ele dá essa raiz, pode ter certeza que você vai ter que usar em algum lugar, né? O item 1, você vai dizer se é verdade, se é certo ou se é errado, né? A amostra 1 encontra-se nos limites de aceitação especificados pela norma. Então, o que é que a amostra 1 tem? A amostra 1, você está na faixa, você está em 810. Está na faixa de aceitação? Tá. Né? Então, só foi fácil você entender. E aqui você tem uma faixa de aceitação. Pior que eu estou sem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deve mais... tem até a parte escrita, né? Tá.
Agora, cuidado, viu? Isso que eu queria lembrar para vocês. Para ela estar na faixa de aceitação, tenha cuidado, porque você tem que ver os limites aqui, ó. Você tem que ver esses limites. Você vai ter que pegar 810,6, subtrair 0,8 e ver se está naquela faixa. Você vai ter que pegar 810,6, somar 0,8 e o resultado disso você vai ver que está naquela faixa de aceitação, que é de 807 a 811. Então não é assim tão rápido e direto. Você tem que... Mas eu acho que está certo mesmo assim, né? Está dentro da faixa, tá não? Assim, está fora da faixa. E está realmente fora da faixa, porque quando você soma aqui, né, vai dar 8. É isso, interpretar essas informações basicamente, de forma básica. Acho que a gente não vai se aprofundar mais do que isso. A amostra 2 está fora dos limites da faixa de aceitação. Então, é a mesma coisa que você vai fazer para a amostra 2. Vai menos 0,8 para cá, mais 0,8 para cá. E aí está errado, né? Ela está fora da faixa, não, ela está dentro da faixa. Ok? Se você quiser saber qual é o seu percentual de intervalo de confiança aqui, como é que você faria? Como é que você faria? Quantos por cento você tem de confiança nessa medida aqui? Soma 0,8 com 0,8 dá 1,6. Aí você pode fazer o 1,6 dividido por 809, né? 1,8 dá vezes 100. Eu não vou fazer essa conta, mas você disse que deu quanto, mais ou menos? O que deu 98, vamos supor, eu não fiz essa conta aqui, mas que deu 98, alguma coisa por cento. Ah, mas você tem que subtrair de 1, né? Menos 1, né? Vai dar 98, não é isso? Não. Deixa eu fazer aqui. Aqui, Débora, tenha cuidado, viu, Débora? Porque aqui ele dá ele não dá em 90, você tem que subtrair de 100, né? De 1. Menos 1 para lhe dar 99,8. Para você calcular quantos por cento você tem de confiabilidade na sua medida. É simples, você pega as suas margens de erros e divide. Na verdade, se você não dividir, se você não subtrair de 1, você vai ter esse resultado aqui, ó, 0,2. Porque na verdade você vai calcular que se você não botar o menos 1, você vai dar isso aqui, dá 0,2. Que é isso aqui. Na verdade é 0,1. Não, dá 0, deixa eu dar 0,2 mesmo, 0,2. Aqui é 0,2, aqui é 0,2. E aqui, na verdade, aqui que é 0,1 para cada lado. 0,1%, né? Uma margem de erro muito boa, né? Intervalo de confiança muito bom. É isso. É a mesma coisa. Eu estou calculando aqui, se eu colocar o menos 1, eu estou calculando o valor complementar, ou seja, o que está aqui dentro. 0,2 é a somatória da margem, total de erro. Não pedi isso não. Isso aqui eu só estou calculando, comentando por cento. Deixa eu ver se a gente consegue resolver essa aqui. Aquele 99,8 ali é o nível de confiança. A faixa de tolerância para as amostras 1 e 2 corresponde a uma precisão na medida na ordem de 0,1. A metade da precisão inserida na especificação da norma pertinente. Aí que foi o que eu fiz. Eu peguei aquele 0,8, dividi por 800, que dá na ordem, né, de 0,1. Dá na ordem de 0,1. E 3,4, que a precisão da especificação é da ordem de 0,2. Mas a precisão da ordem de 0,1... Não, é porque deu 800, vai ser 810, 811, ali só para ter uma medida, assim, uma ideia da ordem de grandeza, né? Porque nessa questão você tem que responder se está falso ou verdadeiro. Então, na verdade, você não precisa calcular medidas exatas. É só para você ter uma ideia específica. É bem específica. Para perito criminal, ela é bem federal, ela é específica para química, bem específica para química. Não, eu espero realmente que não. Ó, quem tiver coragem de ir mais à frente aí e quiser entender um teste que chama teste de Students, o teste Q, que são testes que você utiliza para você averiguar se as suas medidas são válidas ou não, né? Isso já é um passo à frente na estatística, no tratamento de dados. Essa questão de 97 é uma questão muito boa, muito bem elaborada, e você lendo a questão e você vendo a resolução da questão, você entende a aplicação desses testes aqui, que você vai verificar se os seus dados estão válidos ou não. É uma questão de Polícia Federal, específica da área, mas aí cabe fazer seu autoestudo aqui, porque o tempo já foi esgotado.
Eu quero agradecer aqui a presença dos colegas que estão aqui presencialmente. Agradecer aos colegas que estão aí em suas casas essa aula. Espero que tenha sido útil para vocês. Embora o tempo, como sempre, é nosso inimigo, mas é muito importante você manter sua tranquilidade, sua força de vontade e o seu pensamento positivo, né? Que é um edital que realmente é um desafio. Não foi muito diferente na minha época. E em nenhum momento eu desisti de fazer o concurso, em nenhum momento eu me senti abalado, embora as dificuldades sempre fossem muito grandes. Mantenha esse espírito que você vai ver que no final o resultado para você vai ser muito melhor do que você esperava. Ok? A gente se vê amanhã, às 8 da manhã aqui em ponto, para tratar do assunto titulometria e gravimetria, que talvez sejam os assuntos mais complicados assim para quem não é da área, porque depois daí a gente vai aliviar mais, apesar das técnicas serem, vocês vão ver que o assunto vai ficar mais gostoso, mais fácil de você entender, ok? Um abraço a vocês, até amanhã. Espero vê-los aqui no nosso laboratório, funciona aqui ó, no segundo andar, nesse prédio aqui, ó. Espero vê-los lá, fazendo estágio probatório, interagindo com a gente. É todo segundo andar.